Patrícia. Deixa eu só começar fazendo um agradecimento ao IBRAC por esse gentilíssimo convite para poder participar com vocês desse debate sobre um ano do Marco Civil, 2 anos do decreto, e a gente pensar um pouquinho sobre algumas tendências do que vem pela frente sobre regulação da internet. Eu queria, antes de começar também a minha fala, já pedir antecipadas desculpas para todos os membros da mesa e a vocês, porque talvez eu tenha que sair um pouquinho mais cedo por conta do voo de volta para o Rio de Janeiro. Então, por conta disso, talvez eu não possa ficar até o finalzinho do painel, mas deixo ao final da apresentação, enfim, meus contatos e a gente vai se falando. Bom, seguinte, na minha fala, queria dividir essa conversa em 5 pontos rápidos, na verdade 5 recados, 5 notas sobre o que aconteceu depois desse 1 ano de entrada em vigor do Marco Civil da Internet e o que na prática tem causado algumas repercussões, especialmente de olho nas tendências jurisprudenciais sobre o Marco Civil, com foco em privacidade e responsabilidade civil. Então, estou fazendo aqui um recorte da minha fala, especialmente para os artigos do Marco Civil, que trabalham com privacidade e responsabilidade. Grande parte das vezes vou ficar por volta de questões relacionadas ao artigo 19 do Marco Civil, que é o artigo sobre a responsabilidade dos provedores de aplicações, e o 11 e o 12, que diz respeito a sanções relacionadas a atividades de coleta, armazenamento, tratamento de dados pessoais. Então, os meus 5 pontos nessa conversa de hoje seriam, primeiro, falar um pouquinho sobre direito ao esquecimento. Segundo, comentar sobre a classificação dos provedores conforme constante do Marco Civil da Internet e outras categorias que vêm sido encontradas na jurisprudência, especialmente no STJ. Terceiro, a questão de guarda de registros de conexão e de acesso a aplicações, o seu respectivo prazo e como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se posicionou recentemente sobre a aplicação ou não dos artigos 13 e 15 do Marco Civil, que trabalham com o tempo de guarda desses registros. E aí falando finalmente sobre necessidade ou não de se apontar a URL, com a identificação clara e precisa do conteúdo para fins de ação de responsabilidade civil, e terminando falando um pouquinho sobre proibição de aplicativos. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, que é o futuro do direito ao esquecimento. Não vou aqui passar em revista o que é o direito ao esquecimento em si. Acho que vocês não precisam ser lembrados que existe a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que todo mundo conhece esse caso, né? Enfim, do senhor Gonzalo, que levou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia justamente a comandar que provedores de busca, né, de pesquisa, eliminem determinados links de suas páginas como resultado de pesquisa. Mas o que eu queria chamar aqui a atenção é algo que me parece bastante interessante, que é uma polêmica sobre como operacionalizar esse chamado direito ao esquecimento. Vale dizer que o direito ao esquecimento tem, assim como o Marco Civil tem 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano de sua entrada em vigor, a decisão do Tribunal Europeu também tem 1 ano. E uma das principais polêmicas que foram resultantes da decisão do Tribunal Europeu é justamente saber de que medida o Google deve operacionalizar esse chamado direito ao esquecimento. Qual é a controvérsia aqui? É interessante que, para quem estuda a questão da relação entre direito e internet há algum tempo, é claro que esse é um estudo que é sempre muito marcado por avanços na jurisprudência norte-americana. É muito comum que o estudo do direito à internet seja muito impactado por pesquisas, por estudos, por mudanças no direito norte-americano. Mas, curiosamente, o direito francês tem sido pontual em nos trazer questões bastante controvertidas, especialmente no caso da jurisdição. Estou falando no caso da jurisdição porque, justamente há mais de 10 anos atrás, um dos primeiros casos que trabalhou com o conceito de jurisdição na internet
foi um caso envolvendo o Yahoo, uma empresa americana, mas na sua operação na França. E a discussão toda, no antigo caso do Yahoo francês, era saber se, uma vez que o Yahoo, na sua operação na França, exibisse no seu site de leilão memorabilia do regime nazista, com suásticas e tudo mais, se isso não seria algo proibido pela legislação francesa, o que fatalmente se acabou averiguando que sim. E uma vez se afirmando que não seria possível que o Yahoo, na sua operação na França, exibisse para leilão esse tipo de objeto, como é que eu faço com que esse material seja simplesmente evitado o seu acesso de computadores, de terminais localizados na França, mas que não impeça que em outros países do mundo, em que esse tipo de divulgação desse material, até mesmo para fins de colecionadores ou algo que o valha, não é ilegal, que esse tipo de uso também não seja afetado. Então foi interessante como o Yahoo francês, lá atrás, no comecinho da década passada, já tinha oferecido um sinal sobre a seguinte questão: como fazer para que eu possa evitar que a retirada, que a remoção de um conteúdo se dê necessariamente de forma global? Como é que eu posso fazer com que um determinado conteúdo, a sua visualização ou a restrição ao seu acesso, esteja confinada dentro dos limites territoriais de um determinado país? E essa é a questão fundamental do debate sobre jurisdição na internet ainda hoje. E é interessante que em 2015 nós voltamos de novo os olhos para a França, justamente porque a CNIL, a autoridade de regulação de liberdades e especialmente dados pessoais na França, encaminhou uma notificação à Google e evidenciando que a Google estaria cumprindo de forma equivocada, no entendimento da CNIL, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre direito ao esquecimento. E aí, qual seria o equívoco da empresa nesse caso? Afirma a CNIL que o Google estaria eliminando os resultados que o Google entendeu como procedente decorrente da decisão europeia do direito ao esquecimento apenas no Google.fr, ou seja, apenas no Google francês, fazendo com que uma pessoa que acesse uma determinada pesquisa pelo Google.com, ou seja, pelo Google internacional, ou pelo Google americano, ou pelo Google de outro país, ela teria acesso àquele conteúdo que havia sido objeto de uma decisão envolvendo ali a questão ligada ao direito ao esquecimento. Essa modificação da CNIL foi interessante porque ela foi respondida pelo Google numa postagem, enfim, no blog da empresa, sobre justamente esse dilema. Como implementar esse chamado direito ao esquecimento? Ele deve ser um direito ao esquecimento europeu ou ele deve ser um direito ao esquecimento global? Na medida em que existe uma determinação pela remoção de um determinado conteúdo, eu preciso implementá-lo dentro dos limites territoriais do meu país ou eu devo fazer isso de forma global? Essa é uma pergunta que não é aplicável apenas à questão do direito ao esquecimento. Nós sabemos que já há bastante tempo o Twitter, por exemplo, tem sido muito vocal, já desde 2013, nessa questão de você diferenciar determinados conteúdos a partir do país em que se acessa aquela ferramenta. E esse é um dilema que enfrentam todas as empresas hoje, especialmente as empresas globais de tecnologia que prestam serviços ao redor do mundo. Mas esse é um debate interessante, que eu trouxe isso dentro de um seminário de direito do consumidor e especialmente num painel que nós estamos falando sobre o Marco Civil da internet. Porque a moda do direito ao esquecimento tem se espalhado pelo mundo como um todo e o direito ao esquecimento virou um tema quase que obrigatório de toda a conversa envolvendo internet, regulação da internet. E especialmente no que diz respeito aqui ao Brasil, e aqui é só um artigo no Brasil Post que publicamos lá pelo blog do Instituto de Tecnologia e Sociedade, refletindo esse debate. E nesse artigo a gente chama a atenção para dois pontos que parecem importantes no direito brasileiro. O primeiro é entender que, enfim, 2 pontos correspondentes a 2 projetos de lei. Nós temos 2 projetos de lei atualmente correndo no Congresso Nacional sobre direito ao esquecimento. E acho que deve se dar uma boa atenção a esses dois PLs.
Eu particularmente tenho alguma dificuldade com o nome direito ao esquecimento em si, que me parece que o que acontece no caso da Google e de outros provedores de busca não é um direito ao esquecimento, é um direito e aí falta uma boa palavra em português, fala-se em inglês de delisting, de delistagem, né, de remoção do indexador de pesquisa, porque no final das contas, no direito ao esquecimento, não se faz com que aquela informação simplesmente desapareça da internet. O que se faz é remover o link de resultado de busca da ferramenta do Google. Ou seja, se alguém souber chegar naquela notícia de um determinado jornal, na postagem de um blog, aquela informação não desapareceu. O que desapareceu foi o link entre esta notícia e a eventual resultado de busca do Google. Mas enfim, para não perder muito tempo aqui, só duas lembranças sobre esses dois PLs. Um PL é o PL 7881 de 2014, de autoria do deputado Eduardo Cunha. Esse PL ele é bastante interessante, primeiro porque a sua exposição de motivos é a reprodução de uma matéria do jornal o Globo. Enfim, não avança nada além de uma matéria que fala sobre a existência do direito ao esquecimento na Europa. E ele possui dois artigos. O primeiro artigo diz: é obrigatória a remoção de links dos mecanismos de busca da internet que façam referência a dados. E aí atenção nos dois condicionantes: dados irrelevantes ou defasados. A irrelevância é sem dúvida um aspecto bastante debatido sobre o direito ao esquecimento no mundo afora. Inclusive foi um tema bastante debatido no Marco Civil italiano. Não sei se vocês chegaram a ver, isso foi super interessante. No mês passado, a Itália finalmente divulgou o resultado final dos trabalhos da comissão constituída no Congresso italiano, no Parlamento italiano, para apresentar o que seria uma versão do Marco Civil daquele país. E existe um artigo específico sobre o direito ao esquecimento, e um dos temas bastante debatidos por essa comissão foi justamente critérios para, enfim, operacionalizar esse direito ao esquecimento. No Marco Civil italiano, a expressão não aparece como dados simplesmente relevantes aqui. A expressão que a Itália usa é relevância pública, o que levanta todo um debate sobre relevância pública, relevância privada, sobre o direito ao esquecimento ser acessado ou não por pessoas notórias. Então, é um debate muito mais complexo que não cabe aqui nesse painel em que eu tenho um contador que por enquanto está verde na minha frente. Imagino que, enfim, em algum momento ele mudará de cor, né? Talvez para amarelo, fatalmente em vermelho, enfim, mas isso é uma expectativa que a gente verá concretizado. Mas, de qualquer forma, esses são os dois condicionantes do PL do deputado Eduardo Cunha. Primeiro, relevância, que é algo discutido globalmente, e o segundo, dados defasados. Esse é um grande perigo. A discussão sobre simplesmente retirar uma informação que seja defasada, ela chama uma pergunta adicional, que é: se o dado é defasado, qual é a melhor solução então a fazer com esse dado? Seria atualizá-lo? Atualizar é melhor do que simplesmente fazê-lo ser esquecido? Então isso abre um grande debate sobre direito ao esquecimento, que me parece que é um debate que precisa ser enfrentado mais à frente. Um outro projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional, é o PL 1676 de 2015. Esse é um PL que não trabalha apenas com direito ao esquecimento, ele divide, na verdade, dois temas. A primeira metade do PL trabalha com a tipificação criminal do ato de filmar, fotografar, captar a voz de pessoas sem autorização ou fins ilícitos. Essa é uma situação interessante porque transforma uma questão típica de direito civil, que eventualmente seria uma infração à imagem, uma infração ao direito à imagem, conforme prevista lá no artigo 20 do Código Civil, transforma em crime essa prática, e além disso tem, na sua segunda metade, trabalho sobre direito ao esquecimento. E aí eu chamo a atenção de vocês, gente, que eu acho que esse é um tema interessante para o futuro do direito ao esquecimento no Brasil, que ele no artigo 3º liga o direito ao esquecimento à questão da dignidade da pessoa humana, até aí muito em linha com a matriz europeia de trabalho sobre esse tema, mas diz lá no seu artigo 4º: os meios de comunicação social, provedores de conteúdo e sítios de busca da rede mundial de computadores, internet, devem criar, dentro de 90 dias, departamentos específicos para tratar do direito ao esquecimento. Enfim, que leva algumas pessoas a criar o gracejo na internet, que é disque zero para esquecer.
com a disponibilização de endereços físicos e telefones destinados a receber reclamações que deverão ser registradas numericamente. Então, esse PL é mais abrangente do que o deputado Eduardo Cunha, alcançando meios de comunicação social como um todo e criando aí já derivações mais específicas. Bom, a boa notícia é que esse é um de 5 pontos que eu ia falar. Mas, enfim, a notícia sobre direito ao esquecimento, então, fica com esses 2 pontos. O primeiro é como implementar, nacional ou globalmente, conectado ao debate sobre jurisdição. E o segundo, olho nos PLs de implementação no Congresso Nacional. O segundo ponto é o seguinte, o Marco Civil trabalha com 2 provedores típicos dentro da sua redação. O provedor de conexão, que é aquele que dá acesso à internet, e o provedor de aplicações, que antigamente era chamado de provedores de serviços, envolvendo aí todas as demais aplicações que são desempenhadas através da internet, seja correio eletrônico, ferramenta de busca, rede social, tudo isso entraria debaixo da categoria de provedor de aplicação. Por que eu chamei esse ponto aqui à conversa? Que eu acho que pode ser um debate interessante para a gente ter para frente. Que é o seguinte, se é verdade que o Marco Civil trabalha com essas 2 categorias, é importante entender como o Marco Civil tipifica ou prevê a responsabilidade desses 2 provedores. O provedor de conexão, historicamente, enfim, o Marco Civil nem precisava se pronunciar sobre isso, mas historicamente, está lá o artigo 18 do Marco Civil, que diz que o provedor de conexão não será responsabilizado pelos atos dos seus usuários. Até aí é fácil de ver. Não existe nexo causal entre aquele que concede o acesso à internet e o dano que um usuário que recebeu esse acesso à internet vai causar. Seria muito interessante hoje que a gente tivesse ações judiciais, imagine, indo atrás de Oi, Telefônica, Vivo, Claro, enfim, porque a pessoa fez ou deixou de fazer na internet. É muito claro que, enfim, sem que seja uma piada pronta, mas enfim, é muito fácil perceber que existe uma quebra de nexo causal entre o que a pessoa faz na internet e o fato daquele que simplesmente lhe deu acesso à rede como um todo. Enfim, aplicando lá a teoria do dano direto e imediato, é fácil perceber, como o artigo 18 do Marco Civil faz, que esse provedor de acesso, não responde pelos atos dos seus usuários. Pois bem, aí vem o segundo ponto. E os provedores de aplicação, esses chamados provedores de serviço, será que eles responderiam? A gente vem numa evolução crescente no Marco Civil sobre as formas de responsabilização, que esse slide mostra, e aí eu deixo na tela sobre essa evolução jurisprudencial que leva a gente do artigo 19 do Marco Civil, que é o que fala sobre os provedores de aplicação. Eu deixo aí o link. Na verdade, isso não é uma boa ideia, porque ninguém vai conseguir copiar esse link, Enfim, isso não é um link muito útil. Mas enfim, vocês podem procurar, por isso está lá na internet. Mas enfim, esses foram 2 artigos que é curioso, assim, eu já usei esse slide antes, só hoje me toquei disso. Enfim, a apresentação da semana que vem não terá mais esse slide. Mas, enfim, esses foram 2 artigos, foram 2 estudos que nós produzimos lá no Instituto de Tecnologia e Sociedade, dentro dessa rede global de centros de pesquisa sobre direito à internet, que é a chamada Network of Internet Research Centers, que nós fizemos. Aí o primeiro artigo fala sobre a Constituição do Marco Civil em si, mas o que me interessa, na verdade, é esse segundo, que é um artigo que o professor Ronaldo Lemos e eu escrevemos sobre a parte da evolução jurisprudencial no Brasil que leva ao 19 do Marco Civil. E o 19 do Marco Civil, ele traz para a gente um ponto que aqui é relevante, quer dizer o seguinte: o 19 do Marco Civil é conhecido como o artigo que dá uma isenção de responsabilidade ao provedor de aplicação na internet. Ou seja, que dá uma isenção de responsabilidade à rede social, ao provedor de e-mail, ao provedor de hospedagem. Ok. Bom, mas a gente tem que entender quais são os condicionantes dessa isenção de responsabilidade, que não é absoluta. Mas, antes de entrar nos condicionantes, que é um dos meus outros pontos, o 19 fala especificamente em provedor de aplicações de internet. E, numa leitura mais rápida do Marco Civil, poderia-se chegar à conclusão de que, como o Marco Civil só trabalha com 2 figuras, que é o provedor de acesso, que não responde pelos atos dos seus usuários, e segundo, o provedor de aplicações de internet, que, enfim, como a gente conhece no artigo 19, só virá responder pelos atos dos seus usuários caso eu tenha uma ordem judicial que o obrigue a remover determinado conteúdo e ele assim não o faça.
Então, a grande diferença do artigo 19 do Marco Civil foi evitar uma propagação de um regime de notice and takedown, de um regime de notificação e retirada, para marcar a responsabilidade dos provedores. Como é sempre importante lembrar, esse artigo não impede que os provedores retirem o conteúdo mediante notificação, mas eles não são responsabilizados caso assim não o façam. Essa é a regra do artigo 19. Pois bem, o artigo 19 fala em provedor de aplicação. E aí você poderia dizer, bom, então tudo bem. A responsabilidade civil por ato de terceiro, ela só existe então para provedores de acesso, artigo 18, e provedores de aplicação, artigo 19. Tudo bem. E aí, não tardou, a gente teve jurisprudência que vem logo depois do Marco Civil, trabalhando com outros provedores, que não são o provedor de aplicação e não são o provedor de conexão. E aí eu trato especificamente de chamado provedor de informação. Essa é uma decisão de março desse ano, do STJ, que é uma decisão bastante importante, porque ela concedeu, ela deu como procedente a responsabilidade de uma página de um jornal em Alagoas, uma página na internet, em que, debaixo de uma notícia que falava sobre um determinado desembargador, alguns comentários dos usuários desse jornal proferiram ali, enfim, insultos à figura do desembargador. O desembargador ingressa com a ação judicial contra o jornal, que explora essa página, e quando esse caso chega ao STJ, duas menções são importantes. Primeira que, enfim, no julgamento, o ministro Paulo de Tarso afirma que não pode aplicar o Marco Civil, porque esse foi um fato que ocorreu, enfim, o ato ilícito em si anterior ao Marco Civil. E segundo, que nesse caso, o jornal seria um provedor de informação. E por ser um provedor de informação, informação é sua matéria-prima. Então o cuidado com essa informação deveria ser mais severo no que diz respeito a um jornal quando coloca essas informações na internet. Enfim, vocês não viram. A gente teve uma mudança aqui no placar eletrônico. Mas, bom, isso dá um jeito. Essa decisão da STJ, então, ela é curiosa pelo seguinte: ela não apega o Marco Civil. 2, ela afirma que existem outros provedores que não são os provedores do Marco Civil, para ter um outro regime de responsabilidade, que são chamados provedores de informação, que, convenhamos, é uma categoria que já se falava e já se julgava sobre muito antes do Marco Civil. Mas a minha preocupação aqui com esse acórdão é, se por um lado se entende que existe esse chamado provedor de informação, o ministro, no seu julgamento, começa a tecer uma separação entre quem é empresa de tecnologia e quem é empresa de imprensa, de comunicação. E aí diz: não obstante o entendimento doutrinário jurisprudencial, contrário à responsabilização dos provedores de conteúdo pelas mensagens postadas pelos seus usuários, o caso em tela traz uma particularidade, que o provedor é um portal de notícias, ou seja, uma empresa cuja atividade é precisamente o fornecimento de informações a um vasto público consumidor. Essa particularidade diferencia o presente caso de outros julgados da Corte que envolvem Google, Microsoft, etc., diz o ministro. Efetivamente não seria razoável exigir que as empresas de informática controlassem o conteúdo das postagens efetuadas pelos usuários de seus serviços ou aplicativos. Então, essa é uma questão interessante por se fazer, essa distinção entre provedor de informação e empresa de tecnologia. Não aplica ao Marco Civil esse caso. Diz ainda o ministro que o mesmo resultado, ou seja, o resultado de responsabilidade da empresa poderia ser alcançado se se aplicasse não o CDC, mas o 927, parágrafo único do Código Civil, o que é interessante porque é um caso que traz à volta a teoria da responsabilidade objetiva, ainda mais por risco, algo que já se imaginava que teria sido superada com o Marco Civil da internet, pelo menos para provedores de aplicação. E, enfim, a minha posição sobre esse caso especificamente é que, na pior das hipóteses, por mais que possa se considerar que o órgão de imprensa seja um provedor de informação, na medida em que ele oferece uma ferramenta para comentários dos seus usuários, essa ferramenta é uma aplicação. Então, esse provedor ele seria de informação, na medida em que ele ali publica informações de sua própria autoria, mas quando permite que seus usuários comentem, aquilo ali é uma aplicação. E com isso aplicaria-se o 19 do Marco Civil, não nesse caso, por ser anterior ao Marco Civil,
mas, enfim, é importante a gente ter em vista esse dilema. Bom, meu tempo está acabando, eu vou fazer 3 rápidos comentários sobre meus outros 3 pontos. Enfim, e mais um exemplo de péssima gestão de tempo, enfim, de minha parte. Mas sobre guarda de registros, um comentário muito rápido, que é o seguinte: o Marco Civil, no seu artigo 13 e no seu artigo 15, determina o prazo para a guarda de registros de acesso ou de acesso a aplicações da internet. Para os provedores de acesso, provedores de conexão, o prazo para registro ou para guarda é de 1 ano no artigo 13. No artigo 15, o prazo de guarda é de 6 meses. Aqui é só uma notícia: como tanto o 13 e o 15 falam que esses prazos serão aplicados conforme a regulamentação, o Tribunal de Justiça de São Paulo já entendeu que, enquanto não vier o decreto, não existe a obrigatoriedade de que se observe o prazo de 1 ano e 6 meses. Então, entendendo que essa norma de eficácia contida, não aplicou o artigo 13 e o artigo 15 do Marco Civil, entendendo que é preciso esperar a regulamentação, o decreto do Marco Civil, enfim, que espera-se que venha, pelo menos quem sabe, na abertura do IGF, o Fórum Global de Governança da Internet, que temos em João Pessoa em novembro, e aí no slide, que depois eu deixo para vocês, seguem só alguns dados sobre essa decisão e uma notícia de que existe um projeto de lei já aprovado no Senado que expande a guarda desses dados para 3 anos, justamente seguindo a lógica de que o prazo prescricional para atos ilícitos é 3 anos no Código Civil. Então faria aqui uma equiparação entre o prazo prescricional do Código Civil e o prazo de guarda de dados para permitir, enfim, a persecução nesse caso. Bom, e aí nos últimos 2 comentários, já que eu não sei se vocês dão a oportunidade de ver, mas é incrível, tem um tempo esgotado aqui que sai chamas atrás do tempo esgotado. Ver que assim, sua batata está assando enquanto você, enfim, avança, ou é um inferno. Qual círculo seria esse do inferno? O círculo dos luxuriosos? Enfim, é a minha posição favorita do inferno, que é incrível, né? Enfim, você faz tudo errado na sua vida e você fica sendo picado por abelhas e voando de acordo com ventos que você não controla, que é o caso de, enfim, é incrível, que é o caso de Paulo e Francesca, né? Enfim, lá no primeiro círculo da Divina Comédia. Enfim, é muito bom você gastar tempo falando sobre Dante Alighieri, quando você precisa falar sobre a necessidade de dedicação do conteúdo. Vamos lá. Então, só 2 rápidos comentários do 19, gente, é o seguinte. O 19, parágrafo 1º, ele fala sobre a necessidade de termos uma indicação clara, específica do conteúdo apontado como infringente. Essa é uma discussão que ainda hoje existe na jurisprudência, mas é bom ressaltar que num julgado bastante recente do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, que até então era o ministro do STJ que mais debatia a necessidade ou não de apontar a URL, no seu voto mais recente afirma a necessidade de se identificar a URL para que se possa ter certeza de qual é o conteúdo que precisa ser removido da chave de busca, ou da rede social, ou da aplicação que vier ali a ser enfocada. Essa decisão é importante porque nós temos uma série de casos que são apreciados pelo Judiciário brasileiro, e esse caso aqui do PJSP é um deles, em que a vítima de danos alega que existem fotos postadas da vítima na plataforma, mas não indica quais são as URLs. E aí a gente corre o risco de cairmos em 2 cenários que são muito nefastos. O primeiro é não se ter um provimento judicial que seja satisfatório à vítima, já que vai se tirar apenas metade das fotos e a outra metade continua lá sendo visível para quem quiser ver. E o segundo é criar um hotline entre a vítima e a empresa, em que toda vez que uma foto nova surgir, a vítima precisa ligar para a empresa dizendo: oi, eu sou a parte vitoriosa da ação judicial número tal. Ou seja, o judiciário já disse que essa foto é ilícita, por favor, tire do ar, ela está no URL XYZ. Essa é uma questão que, inclusive, foi abordada no... Eu estou terminando mesmo, tá, gente? Foi abordada na Suprema Corte Argentina, no caso da Maria Belén Rodrigues. Esse foi um caso decidido no finalzinho do ano passado, em que uma modelo argentina pedia que o Google tirasse fotos dela não autorizadas do Google Imagens, e a Suprema Corte Argentina decidiu que o Google não era obrigado a retirar toda e qualquer foto dela que viesse a aparecer no futuro, porque senão se transfere à empresa uma discricionariedade
que certamente não se quer transferir, em que a empresa possa tirar do ar o que ela efetivamente vier a entender como ilícita. Bom, e aí para terminar, meu último ponto é proibição de aplicativos. Nós vivemos no Brasil uma série de proibição de aplicativos que seguem a vida do Marco Civil da internet. Tivemos o caso do Lulu, que foi proibido e agora voltou. Tivemos o caso do Secret, que foi proibido, depois foi desproibido. No caso, enfim, que se alegava, inclusive no caso do Secret, tivemos uma decisão do Tribunal do Espírito Santo que obrigava não apenas a remoção do aplicativo das lojas online, mas também dos dispositivos móveis das pessoas. A decisão foi revertida, depois em agravo. Tivemos o caso do WhatsApp, que também tivemos uma decisão que depois foi revertida, e tivemos o caso do Uber, enfim, que todos nós conhecemos o caso. E aí eu chamo essa nota só para dizer o seguinte: quando o Marco Civil foi aprovado, um debate muito vivo nas redes sociais era: o Marco Civil vai levar à censura, o Marco Civil tem mecanismos para tirar blogs, para tirar conteúdo do ar. O Marco Civil propõe justamente o oposto disso. E me preocupa muito a utilização de um dispositivo do Marco Civil, que é o artigo 12, para fortalecer esse entendimento que me parece equivocado do Marco Civil. O artigo 12 do Marco Civil diz que poderão ser aplicadas as seguintes sanções em caso de descumprimento das atividades dos artigos 10 e 11, que trabalham, em grande parte das vezes, com a questão da coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais no Brasil. Então, as sanções previstas no artigo 12, como vocês podem perceber no inciso 3, no inciso 3º e 4º, são suspensão ou proibição das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Então, a aplicação do 12, 3 ou 4 do Marco Civil não implica na proibição do aplicativo, ele implica na proibição de tratamento de dados pessoais, implica na proibição de coleta de dados pessoais. Tudo bem, algumas vezes isso pode implicar na simplesmente impossibilidade de operação do aplicativo, mas acho que é importante a gente não confundir aqui as duas estações. É claro que o Poder Judiciário tem todas as medidas ao seu alcance para levar ao cumprimento de uma decisão judicial, mas a proibição da atividade do aplicativo no Brasil não deve decorrer do artigo 12, inciso 4º. O 12, 4º fala apenas da proibição de atividades do artigo 11, e o artigo 11, como a gente já viu, fala sobre operação de coleta, armazenamento e guarda de dados. Esse foi o entendimento que, inclusive, aparece, esse meu último slide, na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra o Facebook, em que esse é o entendimento que é aqui trazido pelo magistrado quando, enfim, acaba julgando essa ação civil pública. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Eu peço desculpas envergonhadas pelos 5 minutos e 30 segundos que passei aqui do meu prazo, mas pelo menos deu para dar os recados sobre os 5 pontos. E aí, enfim, absolutamente não abuso de direito, uso os últimos 15 segundos para fazer uma propaganda, que é o seguinte: nós no ITS estamos nessa semana, a última semana de inscrições para os nossos cursos do 2º semestre. E um dos cursos são cursos online, tá? Embora, se vocês quiserem ir ao Rio de Janeiro e participar com a gente lá do curso no escritório, vocês são muito bem-vindos. Mas estamos com um curso aberto do Marco Civil da Internet e sua aplicação, que visa justamente debater alguns dos temas que nós colocamos aqui. Os cursos são online, feitos numa plataforma operada lá por nós no ITS, e é um curso que vai contar com pesquisadores do Instituto, o professor Ronaldo Lemos, eu, o professor Sérgio Branco e outros convidados especialíssimos para debater esses e outros temas. Então, assim, o nosso curso não é patrocinado pelo Bill Gates, tá? Por algum motivo o Facebook colocou aquela propaganda ali de alguma coisa da Microsoft embaixo do nosso curso. A gente agradece ao Bill Gates por fazer essa aparição aqui, que confere maior prestígio ao nosso curso, tá bom? Gente, desculpa por passar do prazo, e aí eu deixo os meus dados para contato, tá bom? Obrigado.